Queridos, nós vamos continuar falando sobre administração e reino. Semana passada nós falamos um pouquinho que nós fomos chamados para administrar. Nós fomos chamados para administrar. Deus tem colocado coisas nas nossas mãos para que nós possamos administrar. E não somente coisas, queridos. Se você olhar para a sua vida, você administra mesmo você não querendo administrar. Você administra mesmo você não querendo administrar. Se você olhar para o seu tempo, você faz uma gestão do seu tempo. Você administra da maneira que te convém. Quando você separa um tempo para ler um livro, você separa um tempo para ir para a academia, para fazer os seus afazeres, o que você está fazendo? Você está administrando o seu tempo. Quando você para fazer uma agenda semanal, o que você está fazendo? Administrando o seu tempo. Então eu e você, queridos, nós fomos chamados para quê? Para administrar. O primeiro chamado de Adão, quando Deus coloca ele no jardim do Éden, Deus chama ele para administrar o jardim. Nomeie, dê nomes aos animais e cuide do jardim. Então eu e você, queridos, nós somos chamados para administrar. E hoje eu quero falar um pouquinho, queridos, com relação aos princípios do reino de Deus, nessa parte de administração, em 3 pontos, queridos: conselhos, gastos e dívidas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre conselhos, gastos e dívidas. Quando nós falamos sobre conselhos, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia nos orienta a buscar conselhos. A Bíblia nos orienta, queridos, a buscar conselhos. Deus nos encoraja a buscar conselhos antes de tomarmos decisões em qualquer área das nossas vidas. Sempre que vamos tomar alguma decisão, queridos, importante nas nossas vidas, nós devemos buscar conselhos. Quando você vai tomar uma decisão na sua área financeira, você deve buscar conselhos. Provérbios 19, 20. Abram comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Provérbios, capítulo 19, versículo 20. A palavra de Deus fala assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Se você olhar Provérbios 12, 15, a palavra de Deus fala assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Queridos, algumas pessoas elas não procuram conselhos de outras pessoas por causa do orgulho. Elas não procuram conselho porque elas acham que elas não precisam. Para elas, buscar conselho é um sinal de fraqueza, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário, queridos. Devemos buscar conselhos para confirmar ideias, sugestões, alternativas que nos ajudem a tomar as melhores decisões. As Escrituras nos encorajam a buscar conselhos de diversas fontes. E nós devemos, queridos, em decisões importantes das nossas vidas, buscar conselhos, queridos. Só que muitas vezes nosso orgulho não nos permite buscar conselhos. Se você parar para você pensar, qual que foi a última vez que você parou para ouvir alguém? Nós vivemos, queridos, em uma sociedade um pouco difícil até para ser pastoreada. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E ninguém mais ouve ninguém. Às vezes você está conversando com a pessoa, ela nem está prestando atenção no que você está falando. Ela só está pensando no que ela vai rebater daquilo que você está falando. E nós precisamos disciplinar o nosso coração a buscar conselhos. E quais fontes de conselhos, queridos? Onde nós buscamos conselhos? Primeiro, para quem é casado, no seu cônjuge.
Se você é casado, a primeira pessoa a ser consultado é o seu cônjuge. Marido e esposas são um e precisam um dos outros para tomar decisões corretas. Queridos, a Bíblia fala, queridos, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então não existe mais uma vida separada, os dois se tornam uma só carne. E na hora de tomar as decisões, eles devem tomar as decisões em conjunto. Pastor, decisões financeiras também. As mulheres, queridos, elas têm a tendência de serem dotadas de uma natureza intuitiva. As mulheres, elas são mais intuitivas, queridos. E o homem é mais focado na razão, nos fatos. O homem olha, analisa os fatos, mas a mulher, ela é instintiva. Ela consegue perceber algumas coisas que os homens não conseguem. O homem, ele é ligado nos fatos, queridos. E as mulheres, elas têm essa natureza intuitiva. Muitas vezes o Senhor se comunica com o marido de maneira mais clara por meio da sua esposa, porque Ele criou como auxiliador. Em situações de extrema importância, em situações que você precisa tomar decisões importantes, você que é homem, casado, converse com a sua esposa. Em situações, queridos, que eu preciso tomar uma decisão, eu sempre estou em contato com a Kelly. Quando eu não escuto o Espírito Santo, ela me comunica o que eu não estou ouvindo. Precisa ser trabalhado isso, queridos. Portanto, o marido deve buscá-la como conselheira para as questões financeiras e dependente da experiência dela nessa área. Pastor, estou querendo tomar uma decisão aqui, quero abrir uma empresa, quero investir em alguma coisa. Pastor, eu estou com uma situação financeira difícil, estou com dificuldade de administrar. Se o homem vir me falar assim, a primeira coisa que eu pergunto, e alguns já sabem que eu pergunto isso, já vieram conversar comigo. O que tua esposa fala com relação a isso? O que tua esposa pensa disso? Querido, se Deus colocou ela como auxiliadora, muitas das respostas vão estar nela. Te auxiliando. Pastor, ela não tem experiência nenhuma de negócio. Nenhuma, pastor. Nem boa de matemática ela é, pastor. E aí? Deus capacitou ela com algo intuitivo, queridos. Ela discerne algumas coisas no ar, que talvez a tua mente lógica não capte. E quando vocês estão em unidade, a bênção de Deus é estabelecida. Amém, maridos? Outra fonte de conselho, queridos, os nossos pais. Outra fonte de conselho são os nossos pais. Provérbios 6, 20 ao 22 fala assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe as instruções da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando te acordares, falará contigo. Nossos pais têm a seu favor anos de experiência e nos conhecem muito bem. Queridos, nós precisamos ouvir os nossos pais. Eu não tenho mais meu pai, mas eu procuro então pessoas que buscam a Deus de forma séria e são mais velhos. Por quê? Porque eles têm anos de experiência. E eu procuro às vezes pessoas mais velhas que me conheçam bem. Você consegue me entender? Porque a pessoa que te conhece bem, queridos, e se ela te amar de verdade, ela não vai concordar com tudo que você faz. E ela vai falar para você. Vai falar, isso aí não vai com o teu perfil. Você vai começar e você não vai terminar porque não é teu jeito. Você consegue me entender? Quem tem os pais vivos, a melhor maneira é perguntar para eles, queridos, eles te conhecem. E eles podem te instruir, te dar conselhos. E nós precisamos dos conselhos, queridos.
Uma terceira fonte, queridos, de pessoas que nós precisamos buscar conselhos, queridos, é pessoas que levam Deus a sério. Um exemplo é o seu apacentador, o seu líder de grupo familiar. Devemos também consultar pessoas que sabem aplicar os princípios bíblicos, queridos. Pessoas experientes que conhecem a palavra de Deus e particularmente podem te dar conselhos valiosos. Busque conselhos em pessoas que conhecem a Bíblia. Busque conselho em pessoas que aplicam os princípios da palavra de Deus. Busque orientação e conselho do seu líder de grupo familiar, do seu apacentador, daquela pessoa que está caminhando com você. Muitas vezes, queridos, as pessoas me falam de alguns negócios e pedem para mim orar, e eu não entendo nada daquele negócio. E não entendo mesmo. Mas talvez eu não entenda do negócio, mas eu entendo os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, eles são vivos e eficazes, queridos. Eles funcionam hoje. Eles funcionam hoje. Se nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus em qualquer negócio, queridos, em qualquer lugar que nós estamos vivendo, qualquer situação que nós estamos vivendo, eles vão funcionar. Eles vão funcionar. Queridos, se você destrinchar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um manual de gestão de pessoas. Ela ensina sobre gerência, sobre gestão de pessoas. E nós precisamos aplicar esses princípios. E quando nós aplicamos esses princípios, nós começamos a colher o fruto desses princípios. Por isso que eu e você devemos buscar conselhos em pessoas que levam Deus a sério. A Bíblia chama a nossa atenção, queridos, para a importância dos seus princípios. Hebreus 4,12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia é um livro vivo, queridos, que o Senhor usa para comunicar a sua direção a todas as gerações. Pois as suas verdades, elas são atemporais. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando eu entendo esses princípios e eu aplico esses princípios, eu começo a viver a vontade de Deus para a minha vida. E eu posso aplicar esses princípios, queridos, em todas as áreas da minha vida. E esse é o avivamento de segunda-feira que nós temos conversado. Essa é a ponte do domingo para a segunda. Quando eu começo a aplicar a palavra de Deus na segunda-feira. Quando eu começo a entender as coisas de Deus, absorver as coisas de Deus e viver elas no meu dia a dia. Quantas vezes eu tive que tomar decisões, queridos, trabalhando como gestor de academia, eu tive que tomar decisões e eu usava os princípios da palavra de Deus. Quando tinha algum erro, algum problema de equipe, a Bíblia fala, Jesus fala assim: se você vê o seu irmão pecar, o que ele orienta? Vai e repreende. Se não der certo, ele fala o quê? Chame uma testemunha, vai e fala com ele. Se você ganhar o seu irmão, vai. Se não der, expõe a todos. Nenhuma gerência, queridos. Você vê alguém fazendo algo errado, destruindo a equipe, falando mal da equipe, o que você faz? Chama a pessoa em particular e conversa com ela. Não deu certo, você chama alguém junto, conversa com ela. Não deu certo, o que você faz? Chama atenção na frente de todo mundo, para que todos aprendam. Princípios da palavra é viva e eficaz, atemporal, ela vale para hoje. Você consegue me entender? Nós precisamos pegar a palavra de Deus e torná-la prática nas nossas vidas, queridos. Salmo 119, do 98 ao 100, fala assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Nos tornamos mais sábios que os nossos inimigos.
nos tornamos mais sábios que os nossos mestres. Como? Guardando os preceitos da palavra de Deus. Guardando os fundamentos da palavra de Deus. Quarto lugar onde nós podemos buscar conselhos. Preste atenção aqui. Na multidão de conselheiros. Cada um de nós, queridos, tem alcance limitado de conhecimento e experiência. Necessitamos da assessoria de outros que trazem a sua experiência singular. Podem dar percepções e estimular nosso pensamento com alternativas que nunca teríamos considerado sem o conselho deles. Queridos, na multidão de conselheiros, ali há sabedoria. E o que acontece, queridos? Eu e você, nós somos limitados. Nós não conseguimos compreender tudo. Nós não conseguimos compreender todas as áreas. Nós não conseguimos absorver conhecimento. Você já percebeu, e você já deve ter percebido, que a sua capacidade de absorção de informação e conhecimento ela é limitada? Às vezes você chega em um platô que você fala, cara, eu queria aprender mais, mas eu não consigo. Você já chegou nisso? Sim ou não? Aonde nós conseguimos aumentar e expandir? Na multidão dos conselheiros. Aonde eu sou fraco, você é forte. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a compartilhar conhecimento. Eu não preciso saber tudo, mas eu sei que parte o Rodrigo sabe, parte o Tiago sabe, parte a Kellen sabe, e nós começamos a valorizar as pessoas. E começamos a ouvir mais do que falamos. No grupo familiar, queridos, ou em qualquer lugar, queridos, a pessoa pode ter uma semana de convertido. Se ela parar para falar alguma coisa da palavra de Deus, eu presto atenção. Deus pode usar qualquer pessoa, queridos, para ministrar o nosso coração. No grupo familiar, quando alguém está compartilhando uma devocional, eu presto atenção no que ela está falando. Porque às vezes, queridos, naquela devocional está a resposta que eu estava procurando há anos. Só que sabe o que acontece? A gente se torna seletivo. Ah, esse eu não escuto, aquele não escuto, aquele não escuto. Deus não fala com esses, Deus só fala com aquele. Queridos, Deus pode pegar o improvável, queridos, para falar com você. Uma vez a pastora de Paranavaí, a pastora Cláudia, a gente estava em Curitiba ainda, ela estava desviada, cozida, tomando umas cachaças em um posto. Chega um mendigo, cozido também. O homem para na frente dela e começa a profetizar sobre a vida dela. Deus não te chamou para estar aqui, Deus te chamou para estar no ministério. Pá! E o mendigo começou a profetizar na vida dela. E ela ficou com o olho desse tamanho, daí para não queimar a reputação dela. Ela sentiu que Deus estava falando. Só que ela falou que ela manteve a pose na frente dos amigos, né? O que esse cara está falando? Nem me conhece. Chegou em casa e chorou. Chorou. Porque Deus usou o improvável para falar com ela. Queridos, se atreva a ouvir mais. Se atreva a ouvir Deus falando através das pessoas. Você consegue me entender? Nós temos a capacidade limitada. Como igreja, eu como pastor, eu tenho a capacidade limitada, queridos. Imagine se eu fosse fazer a igreja sozinho, eu viesse aqui, pegasse o violão e começasse a cantar. Vocês iam amar eu louvando, queridos. Nossa! Ia ser um avivamento na igreja. A única vez que eu cantei é porque eu esqueci de desligar o microfone. Foi feio. Daí ele falou para mim, você prega, não canta. Queridos, nós temos conhecimentos limitados, queridos. E nós precisamos uns dos outros. Só que para nós admitirmos isso, uma barreira de orgulho tem que cair nas nossas vidas. Uma barreira de orgulho precisa cair. Você chegar para uma pessoa, principalmente homem, deixa eu pegar no pé dos homens. Para um homem chegar para outro homem e falar, cara, eu preciso de você. Não dou conta sozinho. Quando um homem fala isso, queridos, é avivamento. Porque, sou macho dos bons, eu aguento tudo, eu vou até o final, não preciso de ninguém, sempre aquele papo. Só que quando está sozinho no quarto, parece uma criança com medo, apavorada.
Verdade ou mentira, homens? Provérbios 15, 22 fala assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. Com os muitos conselheiros, há bom êxito. O meio empresarial usa isso direto, queridos. Uma pessoa que vai fazer um investimento, vai abrir uma empresa, o que ele faz? Busca conselhos, visita, olha, procura. Você vai abrir, sei lá, um buffet de sorvete, o que você vai fazer? Você vai andar por vários buffets de sorvete, vai conversar com os donos, vai perguntar sobre fornecedor, vai perguntar como que ele faz, qual que é o rendimento, sim ou não? É isso que a Bíblia está falando. Aonde não há conselho, fracassam os projetos. Ok, se você faz isso para uma empresa, qual que é a empresa mais significativa da sua vida? A sua própria vida. Você administra a área financeira, você administra bem-estar, você administra saúde, você se auto-administra. É que você não percebeu isso. Você se administra, depois você administra a sua família. Se você for abrir uma empresa, você vai perguntar um monte de coisa, vai sair fazendo, porque você não quer perder dinheiro. Só que por que nós não fazemos isso com a nossa vida, queridos? Por que nós não buscamos conselhos para as nossas vidas? Por que nós não abrimos a nossa área financeira pessoal para pessoas falando, estou com dificuldades, preciso de ajuda, está aqui. Estou com dificuldades emocionais, pastor, está aqui a minha vida, eu abro ela aqui. Eu não estou conseguindo administrar ela, eu não consigo administrar mais as minhas emoções, eu estou me perdendo nisso, eu preciso de ajuda. Eu estou me perdendo nos meus pensamentos, eu estou me perdendo na minha administração pessoal, eu preciso de ajuda. Você está conseguindo me entender? Aonde não há conselho, fracassam os projetos. Você é um projeto de Deus. E se não houver conselhos na sua vida, o projeto vai fracassar. Porque ninguém é uma ilha que anda sozinho. Vive sozinho, isolado, sem ninguém por perto. Provérbios 11, 14 fala assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. Se você se cerca de conselheiros, queridos, você vai estar seguro. Conselheiro segundo a palavra de Deus. Amém? 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 Devemos buscar conselhos. Ponto 2. Gastos. Existem vários princípios bíblicos que devem influenciar a nossa maneira de gastar o nosso dinheiro, queridos. E eu quero falar sobre alguns pontos. O primeiro ponto, queridos, nós precisamos aprender a viver contentes. A palavra contentamento é mencionada 7 vezes nas Escrituras, e 6 vezes tem a ver com dinheiro. Filipenses 4, do 11 ao 13, abram lá comigo. Filipenses 4, do 11 ao 13. Olha que impressionante o que Paulo fala. Isso para mim é um mistério ainda. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente. Não nascemos contentes, queridos, pelo contrário, nós precisamos aprender a ser contentes.
Nós não nascemos assim, queridos, é um exercício dentro de nós. Nós precisamos exercitar o contentamento. 1 Timóteo 6,8 fala assim: tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. O contentamento bíblico, queridos, é traduzido como uma paz interior, que aceita o que Deus escolheu para nosso presente, para nossa presente vocação e estado financeiro. É uma paz interior. Não importa o que eu passe, eu estou contente. Eu sei ser honrado e sei ser desprezado. Eu sei ter em fartura e sei ter pouco, viver com pouco. Mas em tudo isso eu sou mais do que vencedor. E nós precisamos treinar o nosso coração para sermos contentes, queridos. E não é só na área financeira, em todas as áreas. Queridos, eu trabalhei em academia, eu gosto de falar um pouco sobre isso. Eu trabalhei em academia por 10 anos. Academia de ginástica e musculação. 99,9% dos meus alunos eu peguei descontente com o seu próprio corpo. Descontente com a sua carcassinha. E é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo, queridos. Se a gente não treinar a nossa alma e nós não formos contentes com aquilo que temos e somos, queridos, nós sempre vamos estar descontentes procurando algo. Você consegue me entender? Ponto 2. Aprenda a evitar a cobiça. Cobiça significa desejar ou almejar fortemente a propriedade de uma outra pessoa. O último dos 10 mandamentos fala assim, Êxodo 20:17. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em outras palavras, queridos, somos ordenados a não cobiçar nada que pertença ao outro. Somos ordenados a não cobiçar nada que pertença ao outro. Ponto 3. Não determine seus gastos ao comparar-se com outras pessoas. Alguns gastam mais do que podem, queridos, porque querem gastar tanto quanto pessoas que conhecem. Queridos, tentar manter um status acima daquilo que você ganha é ruína, queridos. A Bíblia nos alerta a não nos compararmos. A comparação, queridos, nos leva para o buraco. Geralmente, quando nós nos comparamos com pessoas que estão acima de nós. Eu queria ter esse patamar, eu queria ser assim, eu queria ser assado. E nós, às vezes, eu já conheci muitas pessoas que se esforçaram para viver aquilo que elas não eram. E isso nos traz prejuízo. Ponto 4. Viva de modo simples. Algumas posses podem exigir tanto do nosso tempo ou dinheiro que prejudicam o nosso relacionamento com o Senhor e com os nossos familiares. As Escrituras nos encorajam a viver uma vida tranquila e simples. 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12, fala assim: e se empenhem por viver tranquilamente. Preste atenção. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Nós somos encorajados a viver uma vida tranquila, queridos, e uma vida simples. A Bíblia nos encoraja a isso, e nós devemos buscar isso, queridos. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos muitas coisas. Nós queremos subir, fazer. Só que o que acontece, queridos? Muitas vezes o trabalho ocupa todo o nosso tempo, a ponto de nos prejudicar no nosso relacionamento com Deus e com a nossa família. E nós começamos a colocar o nosso trabalho em primeiro lugar. Trabalhar é ruim, pastor? De forma nenhuma, é bom. Ganhar dinheiro é ruim, pastor? Não, de forma nenhuma, é bom.
é bênção de Deus sobre a sua vida. Só que quando isso começa a tomar o primeiro lugar, queridos, nós começamos a sofrer prejuízo. Porque nós começamos a negar o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo com Deus, e nós começamos a viver só para o trabalho. E viver só para o trabalho é ruim. Você consegue me entender? Queremos um salário X, uma posição X. Quando alcançamos aquilo lá toma todo o nosso tempo, toda a nossa vida, a ponto de nós não conseguirmos servir mais a Deus. Nós não temos mais tempo com as nossas famílias. A pergunta é, será que vale a pena? Cinco, as necessidades devem ser supridas dentro do corpo de Cristo. A igreja primitiva foi um modelo de suprimento de necessidades. Abram comigo lá em 2 Coríntios 8, do 13 ao 15. Segunda Coríntios 8, do 13 ao 15. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecargas, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo do que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Quando nós falamos de gastos, queridos, nós sempre temos que entender, queridos, que nós somos responsáveis também por ajudar financeiramente a casa de Deus e muitas vezes até os nossos irmãos. O que Paulo estava falando? Enquanto uns davam muitos, os outros davam pouco, e não havia uma igualdade, não havia um equilíbrio. E nós precisamos muitas vezes trazer esse equilíbrio. De repente um irmão nosso perde um emprego, tem uma dificuldade financeira, ele não encontra emprego. Não é que ele não queira trabalhar, ele não consegue emprego. Você consegue me entender? É totalmente diferente. Ele está em busca de um trabalho. Qual que é o nosso papel como igreja? Como irmãos na fé, como aqueles que andam junto? Muitas vezes tirar um pouco daquilo que nós ganhamos, que é a bênção de Deus, e abençoarmos o nosso irmão, de forma simples, queridos. E isso são gastos, e nós devemos entender que uma parte do nosso salário, ela deve sim atingir pessoas. Deve sim, queridos. Se você tem a possibilidade no mês, queridos, de você separar uma oferta para você comprar uma cesta básica, pegar aquela cesta básica, colocar na sua mesa e orar a Deus, para quem que é a oferta? Qual que é a família que está precisando? Deus vai te trazer no coração uma família, você leva aquela cesta básica para aquela família. O que você está fazendo? Você está gastando, sim ou não? Só que imagine, queridos, uma mãe de família que está com dificuldade financeira, alimento escasso, recebendo uma cesta básica, vindo da parte de Deus, através da sua vida. É ou não é um testemunho? Você consegue entender? Então isso faz parte dos nossos gastos. Cuidado com a influência da propaganda. Isso aqui eu quero falar um pouquinho com vocês. Cuidado com a influência da propaganda. Muitos de nós somos expostos a propagandas eficazes que geram um descontentamento com o que temos. Frequentemente elas comunicam a mensagem enganosa de que se comprarmos algo ficaremos felizes e satisfeitos. Queridos, o papel do marketing é bem simples, queridos. É bem simples. Se você for estudar marketing, eles vão te ensinar assim, ó. Gere uma necessidade e tenha um produto que supra essa necessidade. Bem simples. Eles geram uma necessidade e em cima dessas necessidades eles trazem a resposta. Se você vê qualquer vendedor de marketing multinível que for conversar com você, ele vai tentar te gerar uma necessidade. Você está vendo que você está sem falta de tempo, e vai. Vocês já pegaram um vendedor de marketing multinível? Ele vai tentar te gerar uma necessidade.
E quando ele encontrar essa necessidade, ele vai aprofundar essa necessidade, ele vai falar: então, agora eu tenho esse produto para você. Agora é hora de falar da TechPix. Lembra dessa propaganda? Da câmerazinha? Essa câmera vai mudar a sua vida. Você vai comprar a TechPix, ela vai mudar a sua vida. A propaganda, ela tem esse poder, queridos, de tocar nisso. Ela vai gerar essa necessidade. E nós precisamos, como filhos de Deus, estarmos atentos a isso, queridos. Quer ver, queridos, como nós nos enganamos? Nós falamos dia após dia: Jesus é tudo o que eu preciso. Sim ou não? Só que quando você vê aquela propaganda, o que você fala? Eu preciso disso também. Não é só Jesus para me fazer feliz. Um carro novo também. Você está me compreendendo? Nós falamos algumas coisas, queridos, que na prática não se torna real. E nós precisamos se agarrar à palavra de Deus de forma radical, de forma verdadeira, de forma íntegra. O propósito da propaganda, queridos, é incitá-lo a gastar dinheiro. Você já comprou coisa que você não precisa? Sim ou não? Muito ou pouco? Aquela esteira que você comprou e virou cabideiro lá, está cheia de roupa agora em cima. Não é pro Hort. O Hort comprou uma, mas eu nem pensei, mas eu sempre penso nesse exemplo. Comprou uma esteira que virou cabideiro. O cabideiro mais caro que existe é as esteiras de ginástica dentro das casas. Ou aquela bicicleta ergométrica, sabe? Aquelas mais antigas. Daí coloca todas as roupas em cima assim da bicicleta. Usou 2 vezes, não usa mais. Porque, não, eu vou comprar a bicicleta que eu vou usar todo dia, vou ficar fitness e ir pro verão de sunga. Quantas coisas, queridos, nós compramos que nós não precisamos, porque nós compramos por impulso. E isso tudo está relacionado a gastos, queridos, a controle financeiro. Imagine, preste atenção comigo, tudo que você tem é de Jesus, sim ou não? Responde aí, crente, sim ou não? Tudo que você tem é de Jesus, sim ou não? O salário que você tem foi Ele que te deu? Sim ou não? Se Ele te deu R$1.000 nesse mês, Ele deu com propósito, sim ou não? E você comprou em bala? Você gastou naquilo que não era para gastar? Você consegue me entender? Como é sério esse negócio? Tudo tem um propósito. Aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Imagine aquele dinheiro que nós recebemos, poderia ser resposta de Deus para a vida de alguém. Se tudo é dele, sim ou não? Então tudo que Ele nos dá tem um propósito. E quando nós recebemos o nosso salário, esse salário tem um propósito. Porque Ele é nosso Senhor. Não, pastor, do meu bolso. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada, queridos. Busque direção do Senhor e conselhos piedosos antes de tomar uma dessas decisões, queridos, dessas decisões de compra, queridos. Se houver dúvida que uma compra agrada a Deus, queridos, não compre. Se houver dúvida, queridos, não compre. Não, é só hoje a promoção. Se você responder agora, se for para responder agora, é não. Sabe como nós vendíamos plano na academia? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Sabe como que a gente vendia plano na academia? A gente vendia plano anual. A pessoa passava o cartão de crédito em 12 vezes, a gente diminuía o preço em pelo menos 30%, então se ela fosse comprar um mês, ela pagaria R$100,
Se ela fosse comprar 12 meses, ela ia pagar 12 vezes de 70. Nós íamos dar 30% de desconto para ela. Nós apresentávamos isso, falava, ó, desconto de 30% no final do pacote, assim, assim, assim. Vai ter R$360 de desconto. A pessoa não fechou negócio. As meninas ficavam assim, ó, com o papel dela, falava, mas hoje tem essa promoção e vai para 65, mas tem que fechar agora. Consegue me entender? Eu fui treinado para isso. Você virava, não, é aqui. Eu fui treinado não, porque eu não vendia, eu sou ruim de venda. Mas eu treinava elas para isso. Quando eu virava, aqui ó, mas só hoje, se fechar hoje. É assim. Um mês eu pago R$100. Mas se for para fechar hoje, vai para 65? Vale a pena, né? Daí a pessoa paga 12 meses de academia e faz um mês e para de ir. Não dá para, no contrato impedia para retornar o dinheiro do cartão de crédito, porque a gente vendia o pacote, pronto, perdeu. E nós caímos nessa. Sabe por quê? Porque as nossas emoções não são curadas. Porque nós precisamos de Jesus. Eu não estou falando que você não possa buscar se cuidar e cuidar da sua saúde, amém? Sou educador físico e aconselho isso. Mas nós precisamos de Jesus, de um corpo bonito para se sentir bem. Nós precisamos de Jesus, de um status social para ser contente, de um status social para ser contente. Volto a inteiraço. Não estou falando que é errado cuidar do corpo e não estou falando que é errado as mulheres terem sim um cuidado com a sua aparência. Amém? Estou falando que isso pode tomar o nosso coração e nos trazer descontentamento. Aí sim é errado. Você está me entendendo? Desenvolva um plano de gastos. Faça um orçamento, queridos. Nós somos encorajados a planejar os nossos gastos e ficar atentos quanto às nossas posses. Olha o que Provérbios 27, 23 fala. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Busca conhecer os estados das suas ovelhas e cuida do teu rebanho. Era a forma que eles tinham para arrecadar dinheiro, era o rebanho delas. Às vezes, queridos, nós vamos conversar com pessoas e perguntam, quanto que você ganha, quanto você gasta? Não sei. Não sei, está tudo. Queridos, nós precisamos planejar. Nós precisamos fazer orçamentos, queridos. Nós precisamos cuidar das nossas finanças, como nós cuidamos de outras áreas da nossa vida. Nem tudo, na educação física, queridos, tem uma máxima, que nós falamos assim, nem tudo o que eu planejo eu cumpro, mas tudo que eu cumpro eu planejei. Por exemplo, eu vou fazer o treino de um atleta, eu monto todo o treino dele, ok? Nesse planejamento, talvez eu não consiga cumprir tudo aquilo que eu planejei, sim ou não? Mas tudo que eu cumpri nele está no planejamento. Quando você vai fazer um orçamento, um planejamento financeiro, talvez você não cumpra tudo. Mas tudo que você está cumprindo está no planejamento. E nós precisamos nos exercitar mês a mês. Eu preciso assumir o controle das minhas finanças. Pastor, mas por que você está falando isso? Por que você está pregando isso? Porque isso é importante, queridos. É importante a gente falar sobre isso. Nós precisamos aprender a fazer orçamentos, queridos. Entrada e saída. Tudo é uma questão de administração. Lembra da parábola dos talentos? Presta atenção aqui comigo. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. O que deu 5 multiplicou, o que deu 3 multiplicou e o que deu 1 enterrou. Sim ou não? Não foi assim? Chegou o Senhor e o que ele falou? Preste contas daquilo que eu te dei. Eu quero que você preste contas. Talentos é dinheiro. Me presta conta de todo o dinheiro que eu te dei. E aquele que teve medo falou o quê? Tive medo e enterrei. Você já parou para pensar que Deus deu 24 horas para todos nós? E nós temos um Senhor na nossa vida? E quando esse Senhor voltar, Ele vai falar, preste conta do tempo que eu te dei.
Daí você vai olhar para ele, puxa, gastei aí uns 3 anos no Facebook. Eu não quero deixar o clima pesado, mas eu quero que você pense. Porque nós vamos prestar contas de tudo o que Deus nos deu. Outro ponto, terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito de dívidas, queridos. A Bíblia não diz especificamente, queridos, que dívida é pecado, mas ela desaprova as dívidas. Dívida é o dinheiro ou a propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida inclui dinheiro que é devido ao banco, amigos, parentes, empresas de cartão de crédito e empresas de finanças. O que a Bíblia fala sobre dívidas? Vamos lá. A dívida é desaconselhada. Romanos 13:11. A ninguém fique devendo coisa alguma. A ninguém fique devendo coisa alguma. A dívida é considerada escravidão. Provérbios 22:7, na Bíblia Viva, ela fala assim: assim como aos pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. A dívida é considerada escravidão, queridos. Não temos a liberdade para gastar a nossa renda como queremos, se nós nos comprometemos a pagar uma dívida. Nós temos uma dívida, recebemos e só pagamos a dívida. Recebemos, só pagamos a dívida. Recebemos, só pagamos a dívida. O que acontece? Nos tornamos escravos, não temos liberdade. Porque tudo que nós recebemos, usamos para pagar dívidas. No Antigo Testamento, o que a Bíblia falava a respeito de dívida? A dívida era considerada maldição pela desobediência. Deuteronômio 28, querido. Você pode ler o capítulo 28 para você entender bem, mas eu vou pegar só alguns pedaços. Deuteronômio 28:15 fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, ele começa a falar um monte de coisas que acontecem se nós não dermos ouvidos à voz de Deus. Daí no versículo 43 ele fala assim: virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio te elevará mais e mais, e ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Se o povo de Israel não ouvisse a voz de Deus e não obedecesse, o que aconteceria? O estrangeiro ia se levantar e o estrangeiro ia emprestar dinheiro para eles. E eles nunca iam conseguir emprestar ao estrangeiro. E quando o estrangeiro emprestava a ele, o que ia acontecer? Ele se tornava escravo do estrangeiro. Então na Bíblia, queridos, há uma maldição, a dívida é comparada a uma maldição por não ouvir e não cumprir a palavra de Deus. Viver sem dívida, pelo contrário, era considerado uma bênção. Deuteronômio 28, 1 e 2 fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ele começa a falar um monte de coisas que acontecem se nós ouvirmos a voz de Deus. Daí ele fala no versículo 12 assim: virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando nós estamos debaixo da bênção, da obediência, nós emprestamos a muito e não tomamos emprestado. Tudo relacionado à administração. A palavra de Deus nos ensina a administrar as coisas. Vamos lá. A dívida presume o amanhã. Ao entrarmos em dívida, supomos que futuramente ganharemos dinheiro suficiente para pagá-la. A Bíblia desaconselha essa presunção. Tiago 4, do 13 ao 15, fala assim: Atendei agora, vós disseis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Em disso devereis dizer:
se o Senhor quiser, não só viveremos, como também fazeremos aquilo ou isso. Consegue entender? Tiago estava falando, muitas vezes você chega e fala assim, não, amanhã nós vamos lá para aquela cidade, vamos negociar, ganhar lucro. Daí Tiago alerta, não falem isso. Falem se Deus vos permitir, vocês irão e farão. Consegue me entender? Só que nós caímos na presunção, por exemplo, eu posso fazer uma prestação lá de 500 por mês, eu sei que daqui a pouco eu vou ganhar mais dinheiro e eu consigo pagar. Sabe essa mentalidade? Não, depois eu dou um jeito. Isso é presunção, queridos. E nós não devemos andar assim. Nós devemos ser pessoas prudentes. Porque senão nós acabamos assumindo essas dívidas, queridos. E quando essas dívidas nos consomem, nós nos tornamos escravos. Devolva o que é tomado emprestado. Salmo 37, 21 fala assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O povo de Deus, queridos, deve pagar as suas dívidas o mais rápido possível. Como filhos de Deus, nós precisamos procurar viver uma vida íntegra. Provérbios 3, 27 e 28 fala assim: não furtes a fazer o bem a quem que te direito. Estende na tua mão o poder de fazê-lo. Diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se tens agora contigo. O que ele está falando aqui, queridos? Sabe aquele lance que você tem dinheiro assim, você fala para o cara, volta amanhã que eu te pago. Só que você poderia pagar para o cara hoje? Tem um amigo que falava que o pai dele era comerciante, ele vivia tirando sarro disso. Ele falava que o pai dele era comerciante, ele ficava louco da vida do pai dele. Que daí vinha as pessoas cobrar, o pai dele tirava aquele maço de dinheiro assim, daí contava. O pai dele devia lá R$200 para o cara, tirava uma de 50, outra de 50 e falava, te pagar esse aqui, amanhã você passa aí, eu te pago o resto. Virava as costas e saía. Meu amigo falava que ficava louco da vida com o pai dele. E é ao contrário que a Bíblia fala, queridos. Nós precisamos, queridos, estabelecer planos para nós pagarmos aquilo que nós devemos, para que a gente possa sair da dívida o mais rápido possível. Amém? Alguns fatores que levam à dívida, queridos: falta de conhecimento. A maioria das pessoas não é treinada para lidar com o dinheiro à maneira de Deus. Como nós falamos semana passada, nós fomos treinados para viver no mundo, mas nós não fomos treinados para viver os princípios da palavra de Deus. Falta de planejamento e disciplina. Muitas pessoas gastam de maneira impulsiva, porque não têm um plano ou orçamento por escrito, que os ajude a não ultrapassar. Indulgência. Algumas pessoas gastam uma tentativa de satisfazer os desejos carnais. Queridos, se nós não estivermos contentes com nós mesmos, nós vamos gastar, e vai ser um buraco sem fundo. Circunstâncias. Algumas pessoas se endividam ao passarem por emergências, tais como doenças ou perca de um emprego. Pastor, você acha errado todo crente ter dívida? Não. Dependendo daquilo que ele fez. Eu já vi pessoas que perderam o emprego, já vi pessoas que faliram negócios, investiram e não deram certo. Só que a diferença é que a pessoa assume a responsabilidade e fala, vou dar um jeito, vou negociar isso aqui. Você consegue me entender? Temos o caso do Hugo, se quiser você pode conversar com o Hugo. O Hugo teve um problema, quanto tempo atrás, Hugo? 15 anos? 15 anos atrás. Está terminando agora, né? Aleluia, glória a Deus, depois de 15 anos. Está terminando de pagar os impostos que precisava. Você consegue me entender? As circunstâncias da vida acontecem, queridos. Às vezes uma doença, algo assim. Como se livrar das dívidas? Queridos, eu só vou ler os tópicos que a gente usa esse planejamento no aconselhamento. Pastor, eu estou com dificuldade na minha área financeira. Eu gostaria de conversar com o senhor. Queridos, estou disponível a qualquer um da igreja e fora da igreja a conversar sobre esse assunto em particular. Já tenho conversado com algumas pessoas e nós aplicamos esse plano estratégico, queridos, para chegar ao dia D. Nós falamos assim, vamos estabelecer o dia D. Sabe o que é o dia D? O dia sem dívida.
onde nós fazemos um planejamento para que naquele dia você consiga chegar e falar: paguei todas as minhas dívidas. E quando você paga todas as dívidas, eu estou te aconselhando, você me paga um churrasco. Amém? Brincadeira, churrasco é brincadeira. Mas como uma oferta de honra, aceita um churrasco. Você acabou com as suas dívidas, né? Nós vamos com... É brincadeira e não é, querido. Se você quiser me pagar um churrasco, eu aceito. Vamos lá. Vamos falar rapidinho 7 pontos. Primeiro, ore. Segundo, não acumule nenhuma dívida nova. Terceiro, liste todas as dívidas e tudo que você possui. Quarto, assuma um plano ou um orçamento por escrito. 5, estabeleça um plano de pagamento para cada dívida. 6, considere ter uma renda adicional. 7, reduza os gastos. Eu só vou passar isso aqui rápido, queridos. Se você quiser conversar, depois nós marcamos um horário, nós conversamos sobre isso e estabelecemos isso pessoalmente com você. Quando que a dívida é aceitável? A Bíblia não menciona nada sobre a aceitação da dívida, queridos. Em nossa opinião, eu como pastor, eu entendo, queridos, que tem 3 pontos que é permitido fazer uma dívida. Primeiro, empréstimo para negócios. Pastor, eu quero abrir um negócio. Bom, e preciso de uma linha de crédito e tem um banco que vai liberar crédito. Ok, libera crédito, você está investindo, está abrindo um negócio. Amém? Segundo, pagamento de um financiamento de casa, carro, caminhão, trator. Pastor, eu quero fazer um financiamento, eu vou ter que assumir aí para mim comprar uma colheitadeira aí para me colher plantação de soja. O que o pastor acha? Entendo que se você cabe no seu orçamento, vai, investe, que faz parte do negócio. É assim que nós fazemos negócio. Estudos e direcionado à profissão. Pastor, vou fazer o FIES lá, quero fazer uma faculdade, vou pagar lá em 8, 10 anos o meu curso superior. O que o pastor acha? Cabe no teu orçamento, queridos? Cabe, vai e investe. Vale a pena estudar. Nesses 3 pontos eu entendo que nós podemos fazer isso. Amém? Se for esses motivos, siga essas orientações. Faça da dívida uma exceção e não uma regra. É para esses pontos específicos. Planeje pagar a quantia emprestada assim que puder. Faça um planejamento de pagamento por escrito. Amém? Último ponto para nós concluirmos hoje. Fiança. As fianças estão relacionadas com a dívida, queridos. Quando você se torna fiador, é legalmente responsável pela dívida do outro. Seria como se você fosse ao banco, pegasse o dinheiro emprestado e desse esse dinheiro a um amigo ou a um parente que está pedindo que você seja fiador. Queridos, de púlpito eu posso falar isso: não seja fiador de ninguém. Simples assim, não seja. Pastor, estão querendo que eu seja fiador lá? Não seja, queridos. Não seja. Provérbios 17, 18, na Bíblia Viva fala assim: é pura tolice assumir compromisso de pagar dívida de outra pessoa. Bem simples. É tolice assumir compromisso de pagar a dívida de outra pessoa. Não seja fiador de ninguém, queridos. Pastor, como que nós lidamos com um empréstimo de dinheiro dentro da igreja? Já quero deixar isso aqui claro, aproveitando. Você quer emprestar dinheiro para alguém aqui da igreja? Sim, pastor, eu quero. Sim, sei que o irmãozinho está precisando, eu quero emprestar. Eu só permito que você empreste dinheiro dentro da igreja aqui, para outro irmão, se você emprestar sem esperar receber de volta. Amém? Empreste sem esperar receber de volta. Porque eu não quero, pastor, emprestei dinheiro lá para o irmão, lá eu quero que você vá lá cobrar. Não, não vou. Quem emprestou foi você. E a Bíblia é muito clara, queridos: quando nós emprestamos, você tem que emprestar pensando que você não vai receber de volta. Porque se você não receber de volta, você não vai ficar magoado, você não vai falar mal do irmão, você não vai reclamar para o pastor, você não vai reclamar para o líder do grupo familiar, e você não vai ficar murmurando e falando mal do irmão dentro da igreja. Amém? Quer emprestar, queridos? Empreste. Ok, pode emprestar. Mas não espere receber de volta. E deixe teu coração guardadinho. Ok? Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, esse mês nós vamos falar, queridos, sobre isso. Para quê? Para que nós possamos trazer essa administração prática na segunda-feira.
Queridos, eu gosto, queridos, quando o Espírito Santo vem com poder, com unção sobre as nossas vidas, nós somos cheios. Eu gosto quando a palavra toca nosso espírito, nós ficamos felizes, damos glória a Deus, pulamos, rodopiamos. Eu gosto, queridos. Mas nós precisamos dessa instrução de ensino na igreja. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos dinheiros. Por quê? Porque o dinheiro é o único que pode dividir o coração do homem. Nós não podemos servir a riquezas e a Deus. Nós não podemos servir a mamão e a Deus. E nós precisamos chegar num consenso. A nossa igreja só tem 12 anos. Nós estamos estabelecendo princípios. E nós precisamos gerar princípios de administração no nosso meio. De como nós lidamos com as finanças. Amém? Você recebe?